Gente, hoje mais um Marcas da Vida e hoje com o Marcas da Turma. Estamos aqui com a Débora e ela vai nos contar um pouquinho da sua marca, Oi, né? gente. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha marca da vida. Vou começar pela minha família, assim, que é o principal foco aqui da questão. Minha avó, ela teve 8 filhos. Dentre os 8, ela teve 3 filhos com um problema de nervo, em que com o tempo o nervo do indivíduo ele vai atrofiando até chegar ao cérebro, atrofiar o cérebro e paralisar as pernas, né? Ficando em uma cadeira de rodas. Meu pai, ele foi um desses filhos. E ele foi um desses filhos e a gente sofreu bastante assim no início com ele por causa da doença. Essa doença, ela só se manifesta a partir dos 20 anos. Ela não é uma doença assim que na infância se percebe tanto. Ela Ixi, que difícil. Vai ter que cortar. Essa doença, ela é uma doença assim que se manifesta no indivíduo a partir dos 20 anos. Não é tão vista assim na infância, não é tão percebida. O indivíduo tem uma vida normal, assim como qualquer outro, né? Mas a partir de um tempo, ela começa a atrofiar as pernas, os braços, a pessoa começa a ter muita dificuldade em andar e acaba, né, paralisando, assim, total, acaba ficando uma cadeira de rodas. E o meu pai, ele foi um dos filhos da minha avó que teve essa doença. Então, assim, ele trabalhava, era uma pessoa normal, trabalhou até os 50 anos, mas depois essa doença começou a se manifestar de maneira muito forte, assim, e rápida. Ele caiu em casa e bateu a cabeça, piorou a situação, né? E a partir daí o problema acelerou, assim, né? Ele começou a ficar numa cadeira de rodas, com um bom período, assim, numa cadeira de rodas doente, a gente cuidando, tudo. E até que ele não aguentou, assim, e ele não morreu por causa da doença, mas por causa do infarto, deu um infarto. A doença, assim, contribuiu muito, né, acelerou, assim, o processo, né, mas o infarto foi bem mais forte, assim. E a partir daí, né, ficamos eu, minha mãe, meu irmão, e minha avó, que morava em frente à minha casa, meu avô. E a minha avó cuidava de outra filha com a mesma doença, uma cadeira de rodas. Ela já estava desde os 20 e poucos anos na cadeira de rodas. Minha avó fazia tudo assim para ela. E como a gente morava muito perto, a gente ajudava sempre ela, né? E também a questão do meu irmão, assim, eu queria falar um pouquinho antes de tudo, né? Queria falar que ele é uma pessoa que ele tem um retardo também mental. Ele não tem a doença do meu pai. Ele só apresenta esse retardo mental, que eu não sei o nome assim específico da doença, mas agora ele está com 30 anos, mas ele tem a mente de uma pessoa de 15, 14, e a gente tem sofrido bastante agora, ultimamente, com esse problema dele. Mas até aí tudo bem. Meu irmão também não apresentava problemas e a pai, né? Tudo certo. Até que o meu avô também começou a ficar doente, bem doente, e acabou falecendo um tempo depois também, acabou ficando de cama. E mais uma vez a gente ajudou a cuidar, como a gente estava perto, ficava tudo mais fácil. Tá. Logo após o meu avô, a minha tia também, ela a doença, né, do atrofiamento dos nervos, ela começou a acelerar também, assim, né? Começou a aumentar muito, começou a travar demais, não tinha mais. Eu acho que, eu não lembro muito bem, mas essa doença, acho que ela talvez ataque até o coração, por isso do infarto. Não lembro muito bem, porque eu tinha apenas 8 anos, então é difícil, assim, de lembrar muita coisa. E perdemos a minha tia também, de infarto. E aí ficou só a minha avó, eu, meu irmão e minha mãe. E minha mãe, assim, também é uma pessoa muito simples, sabe? Ela é zeladora e desde então ela acabou sendo o pai, assim, da família, né? Minha mãe, ela tem algumas limitações também, ela não sabe ler totalmente.
Então, assim, era um desafio pra gente, né? Eu com o irmão, né, com uma certa limitação também. E, assim, a única pessoa boa da família, que tem uma saúde boa, não tem nenhum problemas, assim, sou eu, né? Aí ficamos só nós. Eu tenho um outro tio, o terceiro, que também acabou ficando na cadeira de rodas. Ele, como ele era muito maltratado, assim, onde ele vivia, assim, eu não sei se ele era muito maltratado, mas ele não era feliz. Ele, a minha avó percebeu isso, né, e trouxe também para cuidar dele. E a gente também ajudando sempre, eu cuidava muito dele, eu trocava roupa, eu fazia tudo, sabe? Eu até ano passado fazia cursinho, ele morreu no ano passado. Eu deixei de fazer muitas coisas da minha vida para se dedicar, assim, ao meu tio, à minha família. E era bem complicado, assim, sabe? Eu me queixava muito, eu reclamava, mas eu via muito resultado, assim, eu ficava feliz de ver eles bem. Aí, o meu tio também, mais uma vez por causa da doença, ele acabou tendo um infarto também. No início, aquelas dores no estômago, né, que já é do infarto. E acabou falecendo também. Mais uma vez, mais um para nossa família. E aí ficou só a minha avó, né? Meu irmão, assim, ele sempre morou mais com a minha avó e com o meu avô, sempre ficou mais lá, então ele começou a morar com a minha avó, depois que ela ficou sozinha. Aí, minha avó, pouco tempo depois da morte do meu tio também, foi ficando bem doente, já estava bem desgastada, tinha 82 anos, mas parecia que tinha 60, assim. Era uma pessoa muito forte, é a minha base, assim, meu exemplo para tudo, 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 tudo. E acabou ficando doente e ficou internada um tempo. Ela mesma estava pedindo a morte porque ela já estava cansada de sofrer, perdeu todos os filhos, assim, quase todos os filhos, e o marido, né? A vida dela já não era mais a mesma. Então ela aí acabou adoecendo, era mais psicológico, assim, pelo que eu notava, era um problema mais psicológico, era tristeza, depressão, de é, não ter a família mais por perto, né? Porque antes a gente se reunia, ficava em volta de uma mesa, comia todo mundo junto, e agora não era mais assim. E aí minha avó acabou falecendo no dia 12 de outubro do ano passado. Vai fazer um ano agora, sábado. E foi, nossa, daí em diante a minha vida mudou tudo. Eu já vivia triste, assim, por causa do. Aí, com a morte da minha avó, a minha vida, assim, a minha vida, da minha mãe, do meu irmão, deu uma bagunçada geral, assim. A gente ficou sem base, sem orientação, a gente ficou. A gente brigava muito, sabe? A gente não tava conseguindo mais se entender. Porque a minha avó, ela sempre foi a mediadora, assim, né? Vinha, consertava as coisas e ajudava todo mundo, cuidava muito do meu irmão. E eu sempre fui uma pessoa que nunca tive muita paciência. E meu irmão, ainda com esse retardo, ele tem um problema de ficar repetindo sempre a mesma coisa. Ele repete muito, ele pergunta muita coisa. E eu não sei lidar com isso. Até hoje, assim, eu não consigo lidar com isso. E é bem difícil. E minha mãe também. Na verdade, o maior, assim, sofrimento de agora é com relação ao meu irmão. Porque depois que a avó morreu, ele conviveu com todos os outros tios que morreu, com a avó, com o avô. Então, para ele, assim, foi demais, sabe? Foi uma tristeza muito forte, mas que ele não consegue demonstrar. Então, a gente percebe assim porque ele fica muito sozinho, porque quando ele conversa, ele pergunta sempre a mesma coisa. E eu e minha mãe, a gente não consegue lidar com isso. E ele tinha até parado uma época de ir para a PAI, não queria mais ir. E a gente tentou forçar ele, conversou tudo, mas ele não quis ir. Então, assim, foi bem triste, assim. E até na minha vida, assim, eu percebo que
A insegurança, né? Eu sou uma pessoa muito insegura, como todo mundo sabe, tímida pra caramba. E não consigo me envolver muito com as pessoas. Eu vejo mentira em quase tudo, assim. Eu não sou uma pessoa... Não, assim... Sofro muito por isso, porque a gente não confia tanto mais nas pessoas, não tem a segurança. E eu, como eu não tive pai ainda, que o pai, assim, que passa mais aquele papel de segurança, é só a minha mãe que, coitada, né? É difícil para ela também aguentar tudo isso. Então eu não tinha onde me apoiar. Não tinha, não conseguia me apoiar tanto nos meus amigos, não conseguia. E ficava ali sofrendo, procurando, até brinco assim, com meu namorado, que eu vejo nele o que me faz falta de um pai. Ele percebe isso, a minha insegurança, a minha querer estar sempre junto, assim, pedir orientação para tudo, porque eu não tenho alguém para orientar sempre, assim, né? Para dar uma decisão, pulso firme, até porque eu não sou assim. Então eu não consigo, não tenho uma influência, assim, disso em mim. E... Mas hoje, assim, apesar de todo esse sofrimento, a gente, depois, agora vai fazer um ano que a minha avó faleceu, a gente mudou bastante, sabe? No começo a gente sofreu, mas agora a gente tá bem melhor. Meu irmão, ele voltou para pai. Eu fiz de tudo, assim, corri atrás, fiz de tudo mesmo, me acabei, sabe? Eu trabalhava, estudava, mas eu fiz de tudo. Ele acabou voltando. Aconteceu algumas coisas aí, mas ele acabou voltando de novo. Tá lá, tá bem. Minha mãe também tá bem, assim, psicológico dela tá bem melhor, né? Passou por alguns tratamentos, assim, com psicóloga, tudo. E assim, uma dor, assim, que eu não sei explicar, sabe? Porque reflete até hoje em mim. E eu não sei, assim, como lidar. Eu até, às vezes, penso, puxa, será que eu tenho depressão? O que é isso? Essa coisa, né? Recontida, assim, que faz mal demais, influencia tanto na minha vida pessoal quanto profissional, sabe? É muito triste, assim. Mas a gente superou, agora a gente tá bem, né? Sente muita saudade ainda de todos aqueles que foram. Mas a gente conseguiu superar e tô superando também na minha vida, né? Sim, principalmente profissional, porque eu dependo disso, eu dependo de perder o medo. Eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, mas ainda sinto muita dificuldade. Mas já senti uma melhora muito grande, assim, com essa tristeza também que eu sentia muito, a falta deles, também já consigo lidar melhor com isso. E é isso, assim, né? A minha história é essa. E até hoje, assim, tem gente que não acredita, porque eu, desde os 8 anos, agora eu tô com 19, eu ajudei a cuidar de todos, sabe? De todos, de todos, de todos. A minha avó, meu tio, todo mundo. E agora o meu irmão, né? Porque eu sei que, assim, minha mãe já não tem uma estrutura muito boa, assim, para aguentar tudo isso. Então eu sei que vai acabar sobrando pra mim. Não sobrando, mas eu sei que eu vou ter que cuidar. Não adianta eu reclamar nada porque é meu irmão, então eu tenho que ficar com isso mesmo, cuidar dele, fazer ele ser uma pessoa feliz, não como meus outros tios que acabaram, né, sendo cuidados por outras pessoas e acabou não tendo uma vida muito feliz. Mas é isso, assim. Agora tá tudo bem, as coisas melhoraram bastante e esse é o recado, assim. Obrigada, Débora, por ter nos contado sua história. E é isso, gente. Muito obrigada por mais um Marcas da Vida.